Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição do Ponto de partida de sexta-feira, gente. Aquele que não tem TP na minha frente, não tem roteiro, tenho eu interagindo com os comentários, com as reclamações, com as queixas, com as provocações que vocês me fazem, com as perguntas que vocês me fazem ao longo da semana. O nosso assunto principal, eu acho que é um dos assuntos mais importantes do mundo. Juro, eu realmente acho que o debate sobre regulação das grandes plataformas digitais é só é batido em termos de urgência por um outro assunto que é o das mudanças climáticas no mundo. Essas plataformas interagem de várias formas diferentes com a nossa vida, elas afetam nossas sociedades e a gente precisa compreender se queremos regular, se queremos que elas tenham regras trazidas pelo Estado, a gente precisa primeiro descrever qual é o problema. E o objetivo principal do meu vídeo de quarta-feira foi descrever como eu compreendo o problema. Os primeiros comentários que eu fui vendo eram uma coisa, estavam meio que num nível assim, tipo, você tá parecendo, fazendo discurso que nem o do Monark, tudo mais. E a minha impressão inicial foi, putz, eu vou apanhar pra cacete. Mas com o passar do tempo e outros comentários foram vindo, eu acho que os apressados que não pararam para prestar atenção no que eu estava falando foram ficando mais escassos e eu acho que eu consegui passar o recado. Eu tenho a impressão de que vocês entenderam a maneira como eu estava descrevendo o problema e onde que eu acho que a gente tem que atacar a questão. E nesse sentido, talvez o melhor começo seja justamente esse comentário da Maitreya. Desculpa se eu não sei como pronunciar o seu handle, eu estou achando que é Maitreya, mas vamos lá. Perdoe se está errado. Eu acho que na regulação das redes sociais a prioridade deveria estar nas notícias falsas. Eu não tenho problema em ver pontos de vista diferentes dos meus, desde que eles sejam baseados em fatos concretos. Muito do que alimenta os discursos extremistas em ambos os lados vem de informações falsas que potencializam ódio, medo e preconceito já existentes na sociedade. Olha, vamos trabalhar aqui com a sua hipótese. Vamos proibir a mentira, porque é disso que se trata. Vamos ter regras que fazem com que seja ilegal mentir, ou que tenha algum tipo de punição para quando você conta uma mentira. A primeira coisa que você tem que estabelecer é o que é verdade e o que é mentira. Vamos pegar um exemplo patente, um exemplo óbvio, que é o da mamadeira de piroca, né, que foi usado contra a campanha do ministro Fernando Haddad quando ele era candidato à presidência em 2018. Que o governo, se o PT voltasse ao governo, haveria uma distribuição de mamadeiras em que o bico para as creches, né? Patentemente mentirosa a história, mas que foi distribuída de qualquer forma. Como é que você descobre que essa coisa é verdade? Ou é mentira? Bem, você tem que pegar uma pessoa que tem que sair ligando para os ministérios. Vem cá, você tem alguma portaria, você tem alguma decisão, você tem alguma orientação, e vai ter que ligar para uns dois, três, quatro ministérios. Isso é o que jornalista faz. Isso é o que as agências de checagem fazem, tá bom? Temos algumas agências de checagem no Brasil. Qual o problema dessa solução? Ela não tem escala. Digamos que a gente possa distinguir, que toda afirmação possa ser classificada como ou verdade ou mentira. Digamos que. É, Imagina você ter que ter jornalistas o suficiente para avaliar se é verdade ou mentira. E olha, são horas para cada uma informação, são horas, né? Tudo que está no Zap, tudo que está nas redes, tudo teria que ser averiguado se é verdade ou mentira. Tá certo? Aí eu faço uma pergunta para você. A gente não conseguiria fazer esse trabalho, tá? De averiguar tudo que é verdade, tudo que é mentira. Mas aí você poderia dizer, não, só as coisas que têm grande impacto. Como é que você mede impacto? Em geral, impacto, você só consegue perceber que houve impacto é, muito depois.
entende? Você não consegue, no momento ali, no calor, às vezes sequer saber que uma notícia falsa está circulando. E isso partindo do princípio de que toda informação dada pode ser claramente classificada como verdade ou mentira. Porque aí você vai começar a entrar em questões, quando são mais complexas, que é se alguém faz um comentário sobre mudança climática, se alguém faz um comentário sobre é, pessoas transgênero que envolve um debate científico, entende? Alguém afirma que, olha, você deveria, desde o momento em que a criança manifesta a percepção de que a identidade de gênero dela é distinta do sexo biológico, a partir dali você já deveria começar tratamento hormonal, você já deveria, estou dando um exemplo aleatório, tá? Você pode fazer essa afirmação. Isso pode ser classificado como verdade ou mentira? O ponto ao qual eu estou querendo trazer aqui é isso para não falar que é quase impossível você chegar à fonte da mentira. Né? Quem que inventou uma mentira? Quem que contou uma mentira? Essa pessoa que contou uma mentira contou com intenção ou contou sem intenção? O ponto ao qual eu estou querendo chegar aqui é que essa é uma missão impossível. Mas digamos que ela fosse possível. Se ela fosse possível, inevitavelmente isso ia querer dizer o seguinte: você ia precisar estabelecer uma entidade, uma entidade controlada pelo governo, pode ser governamental, pode ser pública, com algum tipo de controle do governo, pode ser pública sem participação do governo, tem milhões de estruturas, mas você teria que, milhões de maneiras de montar isso, né? Mas você teria que ter uma organização que tem a responsabilidade de estabelecer o que é verdade e o que é mentira. Isso quer dizer que você tem que ter um órgão de censura. A gente quer viver num país em que um grupo de pessoas, um painel de 15 pessoas, um painel de 100 pessoas, somos 213 milhões de habitantes, né? A gente quer viver num país em que 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas decidem o que é verdade e o que é mentira? Quem que escolhe essas pessoas? E fatalmente essas pessoas vão começar a tomar decisões das quais nós discordamos violentamente, porque tem muita margem para interpretação. O ponto que eu estou tentando fazer aqui não é viável tecnicamente e dificilmente é desejável e aceitável. Democracias são incompatíveis com a ideia de você ter uma estrutura que decide o que é verdade e o que é mentira numa sociedade. Entendeu? Porque para coisa demais existe uma margem de interpretação. Aí você se vira e fala: ah, mas só são os casos simples. Sempre vai ter um caso complicado. Sempre vai aparecer um caso em que não tem como fazer. Mesmo, não tem como fazer. E o que é verdade para um grupo não é necessariamente verdade para o outro. Esse é um problema filosoficamente impossível. Estabelecer uma regra geral de como que você estabelece o que é verdade e o que é mentira. Entre outros motivos, porque não varia só no grupo, varia também no tempo, tá? É, já foi fato inquestionável que ser homossexual era, tipo, medicamente dito, tá? Que era um desvio psíquico, era um problema psiquiátrico. Um homem tá atraído por outro homem. Médicos falavam. E falavam com o peso da ciência, assim como médicos já falaram com o peso da ciência que fumar era bom para os pulmões, entendeu? Fumar é barbaramente cancerígeno. É, a gente não consegue fazer isso. Eu sei que é tentador, entendeu? Ah, não, vamos simplesmente proibir o que é falso. A gente só tira as mentiras. Não fica em pé. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Eu não sei se vocês sabem,
existe essas esses remédios de seringa que você, uma vez por dia, uma vez por semana, injeta na barriga uma determinada substância e aquilo te faz se sentir satisfeito, que são remédios usados para emagrecimento, eles estão causando um tipo de revolução radical no mundo. Do tipo, gente, indústria de fast food, as ações estão começando a despencar. É, remédios para questões como diabetes, é, questões cardíacas como eu sou hipertenso, pessoas com problema de colesterol, esse tipo de doença portanto, a medicação para esse tipo de doença está começando a ser cada vez menos procurada. Estão começando a acontecer menos diagnósticos. A tendência, e nos próximos anos, hoje esse é um remédio caríssimo, mas o remédio em si não é caro. Ele é caro por conta da patente. E essa patente está para cair. Nos próximos anos, a gente vai ver esse troço virar. Antes de 2030, a gente vai ver esse negócio virar um remédio genérico e isso vai mudar radicalmente a composição de peso da sociedade. E para o melhor. A gente está falando sobre a nova medicina da obesidade na edição desse sábado do Meio. E é uma reportagem do Leonardo Pimentel, que é editor executivo, que conhece bastante esse tema, e tá muito boa, inclusive por conta das portas que a matéria abre para compreender o tipo de impacto que a mudança na medicina sobre a obesidade está causando. Vale a pena mesmo ler e vocês não têm noção de como que esse troço é revolucionário. Parece que não é. É muito revolucionário. Temos também boas notícias no mundo. Esse aqui, isso só para dizer que vocês deviam assinar o Meio Premium para receber essa edição de sábado com esse material todo, tá? Esse é o ponto de partida, vem comigo. Deixa eu juntar dois comentários aqui que eu acho que eles funcionam melhor juntos. Um do Maurício FVJM. Mas o modelo do 1000 nunca existiu porque nunca houve esses mecanismos da sociedade de escolher entre as melhores ideias. Inclusive, Hitler e Stalin são produtos dessa desigualdade do mercado de ideias. Olha, Pedro, resgatar a tese do 1000 sem fazer as mediações necessárias está errado, esse não é o objetivo do 1000. As análises estão fora do contexto do autor. Com todo respeito, nesse vídeo você está próximo do monarca que se questionou porque defendeu o nazismo errado. Uai, pode defender, a sociedade vai rejeitar. Também achavam isso sobre Hitler. Número 2. Parte das ideias, esse é do André 80922, parte das ideias ruins do século XX foi superada não porque perdeu suporte a partir de uma análise racional das pessoas no mercado de ideias, e sim porque geraram sofrimentos absurdos. Foram guerras sangrentas que superaram essas ideias ruins. Se os discursos de eliminação do outro não forem coibidos enquanto isso for barato de fazer, então teremos que pagar um preço alto quando acordarmos. Vamos lá, gente. Primeiro, Maurício, nós compreendemos 1000 de forma muito distinta. O John Stuart Mill é o filósofo inglês no século XIX que traz o conceito do mercado de ideias. Ele estava falando como que a Inglaterra funcionava, ele não estava falando de um modelo teórico. Ele estava descrevendo como ele entendia que uma democracia já funcionava. E ele não fala como se existisse. E olha, essa é a compreensão que a maior parte dos leitores do Mill tem, tá? Ele não está. Esses mecanismos de publicar um livro, você seduzir, você aparecer no jornal, tudo mais, são desses mecanismos que o Mill estava falando. Entendeu? Dentro da realidade dele do século XIX. Não existe nenhum tipo de ferramenta, junta todo mundo numa praça pública, as pessoas vão lá, têm ideias. Ele não estava imaginando ferramentas assim do tipo, todo mundo vota sobre todas as ideias o tempo todo, tal. Não, ele estava falando justamente sobre um mecanismo que se dá do tipo, as ideias aparecem.
E aí elas ganham pernas ou não. O que, que eu quero dizer com ganham pernas? Elas começam a chegar ao ouvido das pessoas ou não, e isso já é um mecanismo. Entende? E a partir do momento que começa a chegar ao ouvido das pessoas, algumas pessoas vão repeti-las, outras pessoas não. Algumas pessoas vão achar relevante botar em debate, outro não. Alguns fóruns de debate são mais relevantes do que outros? São, de fato. Tem pessoas com mais influência, tem pessoas é, que trafegam por mais ambientes e, portanto, tem como levar a outros lugares. Quer dizer, e esse é o jogo. O Mill estava descrevendo como ele achava que a coisa já funcionava. Entendeu? E ele defendia que o troço devia funcionar dessa forma. E aí a gente vem a questão do André. A gente só passou a entender que genocídio existia, que antissemitismo era um problema, é, não porque a gente teve um debate e chegou a essa conclusão, mas porque coisas aconteceram. O Holocausto aconteceu, a Segunda Guerra Mundial aconteceu, o Terceiro Reich aconteceu. Então, a maneira como eu te responderia é o seguinte, mas esse é o processo. A gente chega à conclusão de que uma ideia é ruim justamente porque coisas acontecem. A gente muitas vezes não chega à conclusão de que a ideia é muito ruim, é ruim rapidamente. Esse é um processo. Eu já citei a questão, por exemplo, da homossexualidade. É, um dos matemáticos mais importantes do século XX, talvez o matemático mais importante tem o Gödel também, né? Um dos matemáticos mais importantes do século XX, o cara que é o Alan Turing, que é o cara que inventou o computador e que trouxe à tona o debate sobre inteligência artificial e tudo mais. É o cara sem o qual não se teria quebrado o mecanismo de mensagem secreta do nazismo e, portanto, não teria havido dia D com sucesso, etc. Um dos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial é um cara que cometeu suicídio porque ele encana na Inglaterra da década de 1950 por ser gay e por não esconder o fato de que era gay. Entendeu? Porque foi condenado porque aquilo era ilegal. Entendeu? Inglaterra, 1952, 53, 54. Uma quantidade imensa de gays britânicos nasceram num país, os boomers, nasceram num país em que hoje eles podem ser casados e no tempo em que eles nasceram era o que eles eram era considerado uma aberração. Às vezes as ideias lentamente são percebidas como ruins. Mas esse é o processo. E não tem como você apressar isso. Você não vai conseguir estabelecer uma corte da verdade como. Por mais doloroso que seja, é assim que funciona. Agora, a gente aprende com as coisas que acontecem. Antes do Terceiro Reich, não havia se vivido um Terceiro Reich. Não se compreendia que havia a possibilidade de uma democracia já estabelecida cair utilizando-se internamente as regras da própria democracia. E por conta disso, a gente estabelece ideias como, por exemplo, a que alguns filósofos trabalham e que eu abraço inteiramente, que é a do paradoxo da tolerância, em que quando há o risco de, utilizando-se das liberdades democráticas, você derrubar a própria democracia, aí você deve interromper. Você deve fazer uso da força, mas para evitar a ruína do regime democrático. Se não houvesse risco de ruína do regime democrático na Alemanha de Weimar, jamais teria havido o Terceiro Reich. Se compreendesse naquele momento que era preciso interromper com mais veemência, usar usar recursos do Estado de forma mais clara para impedir o avanço daquele movimento político em particular, porque era um movimento golpista, porque era um movimento violento, porque era um movimento que em si trazia a ideia de colapso do Estado democrático de direito, se essas ideias fossem compreendidas, não teria acontecido.
Hoje a gente sabe como que um stalinismo se dá, como que um nazismo se dá, como que um regime como o do Pol Pot no Camboja se dá, entende? Aí a gente tem ferramentas para lidar com essas questões excepcionais. Inclusive como que a gente lida com a tentativa de genocídio, de extermínio de um povo inteiro, de uma sociedade, de uma população inteira, por conta do seu traço cultural, por conta, enfim. O que eu quero dizer é, talvez vocês estejam com a impressão de que vocês estão apresentando argumentos contrários à ideia do Milde e do mercado de ideias, e que o mercado de ideias tem uma eficiência em si. E, na verdade, o que eu acho é que vocês, em essência, estão confirmando o, a ideia do Mill. A experiência nos faz derrubar. Não é só a lógica, não é só pensar abstratamente. É também a experiência com um determinado tipo de ideias nos ensina muito. Infelizmente, a humanidade não escapa de ter que aprender, às vezes, com a própria experiência. Agora, em tendo aprendido, um dos bons motivos de ter um mercado livre de ideias é justamente quando aquilo que a gente já aprendeu começa a aflorar, a gente vai lá e a gente ataca, e a gente impede que aconteça. A gente tem instrumentos para fazer isso justamente porque o livre debate existe. Aliás, se não houvesse o livre debate, a gente talvez sequer percebesse que em alguns lugares estão aflorando é, ideias que podem levar ao colapso da democracia. Esse sistema é perfeito? Não. O problema é que a alternativa a esse. É que nem tudo em democracia. O problema é que a alternativa desse sistema é você estabelecer um conselho de sábios que estabelece o que é verdade, o que não é, o que pode ser dito, o que não pode. Você tem que estabelecer uma comissão de censura. Essa é a alternativa. Isso é o que ditaduras fazem. Werneck Paiva. Eu trabalhei na plataforma de teste AB para anúncios da Meta e posso dizer que não existe nenhum objetivo em categorizar pessoas. Nos dias de hoje, os anúncios são personalizados. O algoritmo escolhe o que mostrar baseado no que você tem mais propensão para converter. A plataforma também tem grande interesse que você tenha uma boa experiência ao usá-la. É tão simples quanto isso. Acho que a melhor solução para regular o algoritmo era alguém surgir com uma nova rede com um algoritmo alternativo. Qual seria seu algoritmo perfeito, Pedro? Werneck, vamos lá. Deixa eu seguir esse raciocínio aí que você está fazendo. O que o algoritmo faz? O algoritmo quer estabelecer quais são os seus interesses. Ele quer estabelecer quais são aquelas coisas. Você está dizendo o que você tem a maior propensão em clicar. Uma das coisas que o algoritmo descobre é o seguinte: ele precisa de duas coisas, né? Ele precisa, que você volte muito à plataforma. Então, por isso que ele quer que você tenha uma boa experiência. Mas uma boa experiência quer dizer uma experiência que faça você retornar a maior quantidade de vezes possível à plataforma e circular o máximo possível pela plataforma. O que o algoritmo acaba descobrindo é o seguinte: você precisa estar emocionalmente engajado. E esse emocionalmente engajado quer dizer que isso tem que mexer com as suas paixões, de alguma forma. É a mesma coisa com a coisa da propaganda. O que te faz clicar numa propaganda ou não? Aquilo te envolve emocionalmente. Tipo, você quer clicar aquilo. Agora, aí o que acontece? O que acontece é que você está olhando para o indivíduo. Mas vamos ver o agregado. Vamos ver os clusters que acabam se formando, porque eles acabam se formando. Existe um conjunto de pessoas que é apaixonado pelo Homem-Aranha quando ele usa o uniforme preto. Tá bom? Antes do spawn. Então você tem aquele conjunto de pessoas. Tem 5 no Rio de Janeiro, 20 em São Paulo, 40 em Chicago, 60 em Tóquio, tudo mais, mas são pessoas hiper dedicadas ao Homem-Aranha com uniforme preto. Tá certo? O que acaba acontecendo é o seguinte: sempre que tem algum tipo de menção ao uniforme preto do Homem-Aranha, essas mesmas pessoas em lugares diferentes do mundo, jamais se encontrariam no Rio de Janeiro. São 5 no Rio. São 10 em São Paulo.
Imagina, uma tá morando em Moema, outra nos Jardins, nem sabem uma da existência da outra, não sabem que tem essa paixão em comum. Mas sempre que estão no Instagram, sempre que estão no X, sempre que estão, escolhe aí a sua plataforma, sempre que aparece alguma coisa com uniforme preto no Homem-Aranha, os dois vêm. E como aquilo é um troço que mobiliza eles comentam. Aí eles começam a perceber que aqueles nomes daquelas 60, 70 pessoas estão sempre ali. E que eles têm uma conversa em comum. Eu estou usando o exemplo do Homem-Aranha com uniforme preto, mas eu poderia estar falando de qualquer ideia, tá? Que te envolve emocionalmente. Então, o resultado desse algoritmo que você está distribuindo é um algoritmo que junta em clusters por grupos de interesse as pessoas. Você vai para as redes sociais, eu aposto que você vai de uma rede para outra e você vê vários nomes que se repetem. Alguns são nomes que são amigos que você conhece há muito tempo. Outros são nomes que são amigos que você conheceu na internet. Por que, que você entra numa rede nova e depois de um tempo aquelas mesmas pessoas começam a aparecer? Aquelas mesmas pessoas começam a aparecer porque elas têm interesses parecidos com você. Mas aí o que acontece com o passar do tempo é que esses interesses vão se uniformizando, porque elas são apresentadas sempre as mesmas coisas. Os mesmos posts eles sempre vêm. Então, embora cada um no seu canto, quando um não sabia da existência do outro, tinha preferência por um desenhista, por outro, de repente, porque mais a ilustração de um desenhista do que de outro aparece, aquilo aos poucos vai formando um gosto comum por aquele personagem desenhado daquela forma. De novo, estou usando um exemplo como poderia estar falando de qualquer outra coisa. O resultado final é que você vai formando clusters, grupos, e cara, quem me explicou isso foi, inclusive, um engenheiro da Meta, tá? Eu já ouvi a mesma coisa de um engenheiro do YouTube, a turma que sai dessas empresas descreve, todo mundo né, dentro dessas empresas sabe que esse troço acontece. Você vê a formação de grupos homogeneizados, entendeu? Você começa a criar uma homogeneização dos interesses e você começa a criar esses clusters de grupos reunidos por interesse. O algoritmo tinha a intenção de juntar as pessoas por conta dos seus interesses? Não, não tinha. Isso é simplesmente o resultado do comando que você está descrevendo, como não, eu só quero descobrir o que te interessa e vai fazer clicar ali. Eu só quero descobrir o que te interessa e vai fazer você ficar retornando e tendo uma boa experiência. Essa boa experiência não necessariamente é você sair feliz e pacífico. Em geral, é você estar engajado numa boa briga. Estar engajado numa briga sobre temas que te dizem muito, que são muito caros a você, é uma das coisas que faz você ficar voltando e voltando e voltando e voltando numa rede social. E isso afeta diretamente a maneira como se faz política. A gente é incentivado a brigar. Enfim, cara, tem um monte de. Tem muita literatura mesmo sobre como que. é, qual é o efeito dos algoritmos na sociedade. Aí você me pergunta, como é que é o algoritmo perfeito? Não há um algoritmo perfeito. O, a proposta da qual eu gosto mais, que eu acho mais simpática, e cujos resultados a gente só consegue saber no dia que for posto em prática, é uma proposta do Alex Stamos, que é ex-VP de segurança da Meta. Hoje é um pesquisador na Universidade de Stanford, justamente sobre a polarização criada. Veja, ex-vice-presidente de segurança da Meta, que hoje é um dos principais pesquisadores na Universidade de Stanford, que é a Universidade no Vale do Silício, voltado para a questão da polarização criada pelas redes sociais. O Stamos tem uma proposta que eu acho muito interessante, que é o seguinte: transforma, para ser um pouco mais técnico, transforma o algoritmo numa API. E a ideia seria, você escolhe o seu algoritmo. Tá? Você quer um algoritmo que vai selecionar a notícia do Flamengo?
mais do que outras coisas, você pega o algoritmo do Flamengo, você pega o algoritmo da sua igreja evangélica, você pega o algoritmo do seu partido político, você pega o algoritmo do seu jornal favorito, do seu jornalista favorito. Você cria diversos algoritmos. E cada um usa o seu algoritmo ou algoritmo nenhum. Essa deveria ser uma escolha. A regulação europeia, inclusive, fala que você deveria ter o direito de desligar o algoritmo de seleção de conteúdo, se você quiser. A ideia aqui é o seguinte: o que a gente hoje tem é um monopólio do algoritmo. A gente só tem uma força escolhendo o que a gente escolhe. Se você explode isso em diversas opções, o problema da polarização e da criação desses grupos homogêneos e tudo mais, ele quebra porque você pode até ter um grupo homogêneo de Flamengo, mas você não vai ter um grupo. Se você estiver usando o algoritmo do Flamengo, você não vai ter uma homogeneização sobre o debate político. Se você só tiver o algoritmo do PT ou do Bolsonaro, você só vai estar falando com os radicais. Você não vai estar falando com a maior parte dos eleitores do PT, porque a maior parte dos eleitores do PT não vão escolher o do Bolsonaro. Não vão escolher o algoritmo do Bolsonaro, vão preferir o algoritmo da igreja, vão preferir o algoritmo do Corinthians, vão preferir o algoritmo, entende? No fim das contas, é quebrar o monopólio. E a partir do momento que você quebra o monopólio, você quebra essa força que cria uma homogeneização geral e, portanto, uma radicalização de pontos de vista. Tem uma última coisa que eu acho importante falar, que é o seguinte. Nesse debate sobre regulação de algoritmo, eu gosto, por exemplo, de escrever esse modelo do Alex Stamos de Stanford, que eu acho muito interessante, mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: com a entrada de inteligência artificial no jogo, a gente está falando de tecnologias que a cada 2, 3 anos mudam radicalmente em relação ao que eram 2, 3 anos antes. Então, a gente vai precisar de algum tipo de regulação que seja meio móvel, porque você impõe uma regra e aí você percebe que aquela regra está desincentivando inovação, e você não quer isso. Aí você põe outra regra e você descobre que aquela regra não está resolvendo um determinado problema. Ou então apareceu uma inovação que a gente vai ter que ter uma regulação um pouco mais móvel, sabe? A gente vai ter que rever em cima dos resultados, até porque algumas das regulações, no papel, às vezes vão parecer muito boas, mas quando você bota na prática, você vê que teve outro fenômeno, pior. A gente não foge de transformar isso num ambiente de experimentação. E a gente vai ter que conviver com isso porque é inerente à tecnologia. Uma vez que, quando tanto o Twitter quanto o Facebook começaram a usar algoritmos de seleção de conteúdo, de recomendação de conteúdo, ambos fizeram isso a partir de 2013. Ninguém na indústria e fora dela achava que ia ter esse resultado de radicalização da sociedade. Hoje, meio que ninguém debate mais, inclusive internamente, eles se calam, mas eles sabem que essa foi uma das consequências. Mas isso acontece também com regulação. Uma vez que você faz regulação, você acha que a regulação está muito boa no papel. E alguma coisa pode ter. A gente não tem como calcular quais são os resultados. A gente vai ter que ter regulação móvel, a gente vai ter que ficar revendo essas regulações de tempos em tempos, e a sociedade vai ter que se acostumar com esse debate, porque faz parte de viver num tempo de inovação acelerada. E nós vivemos num tempo de inovação acelerada. E um dos resultados desse tempo de inovação acelerada é que existe muito mais informação à disposição de muita gente, de muito mais gente do que havia antes. Há mais informação e há mais gente com a capacidade de participar do debate público. É evidente que isso é democrático. É evidente que isso é positivo. A gente só precisa acabar com o monopólio de que existem três grandes corporações que decidem essencialmente quem vai ter voz ou não em todas as democracias. Isso é um trust global. Nunca aconteceu isso. Mesmo quando havia
grandes grupos de imprensa, tudo mais. Se você olha para cada grande cidade tinha dois, três jornais, tinha 5 rádios. Quer dizer, mesmo quando a gente via aquilo e achava que aquilo era muito concentrado, tudo mais, é radicalmente diferente do que a gente vê hoje. Cada cidade tinha o seu conjunto de imprensa, entendeu? E era diferente de cidade para cidade. É muito distinto de você ter três grandes corporações internacionais, aparentemente sem controle de nenhum Estado-nação, e, no entanto, decidindo com base nos seus critérios, que são essencialmente critérios de o que dá mais dinheiro para elas, quem que vai ter voz e quem que não vai. O que eu não estou tentando dizer aqui é que corporações e empresas não podem tomar decisões de negócio. É claro que podem. O problema é que você não pode privatizar o debate público. Você não pode privatizar a decisão de quem vai ter voz ou não. Você não pode privatizar no sentido de tornar isso um monopólio, um trust global. Sem que as pessoas tenham. Tem coisas que precisam ser decididas não por empresas, não por estados, mas pelas sociedades. E esse é o mecanismo da democracia. As sociedades das democracias perderam poder de decisão sobre quem vai ter voz e não. Havia muito mais. A internet permite que possa haver muito mais desse poder de decisão do que havia antes. Agora, para que a internet amplie as possibilidades da democracia, ao invés de restringi-las, a gente precisa controlar algoritmo. Algoritmo que decide quem vai ter voz ou não, não pode estar sob o controle de um trust. Não pode. Gente, isso posto, bom fim de semana.